tristeza em alegria, pois o meu prazer é estar na lei do Senhor. E na sua lei? E na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me, alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Declare isso pro seu irmão. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus ao seu lado, irmão, bem unidos, sem brechas, no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. É bom saber que Cristo está nesse lugar para transformar sua tristeza em alegria, pois o meu prazer é estar na lei do Senhor. E na sua lei? E na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus ao seu lado, irmão, bem unidos, sem brechas, no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. As palmas! Quantos têm alegria em estar na casa de Deus? Diga glória a Deus! Aleluia! Nosso prazer é estar aqui. Glória ao nome do Senhor. Declare sobre a vida do seu irmão. É muito bom, querido. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus ao seu lado, irmão, bem unidos, sem brechas, no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa, vamos para a casa, vamos para a casa do Senhor. Você tem o seu prazer na lei do Senhor? Pode ser amém? Vamos para a casa, vamos para a casa, vamos para a casa do Senhor. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Olá, tudo bem? Como é que foi a semana? Tudo correu bem? Meu desejo é que a sua semana, que está começando agora, possa ser melhor ainda do que foi a semana passada. Que Deus continue abençoando você na continuidade deste mês, neste domingo, ao longo desta nova semana, em tudo aquilo que você tem de fazer. Que o Senhor Deus possa estar orientando a sua vida, guardando você, abençoando os seus passos, cuidando de toda a sua família e de todos os seus interesses. Nosso desejo é que você, neste culto, seja ricamente abençoado pelo Senhor, pela lição da Escola Bíblica Dominical, para os adultos, para as crianças também. nos louvores, que eles possam falar ao seu coração e abençoar a sua vida de uma forma muito especial. Também pela mensagem do Senhor, para que ela possa, de uma forma também muito tocante, agir no seu coração, especialmente no seu coração jovem
ou adolescente, hoje, quando comemoramos assim o Dia do Jovem Batista, terceiro domingo de agosto é o Dia do Jovem Batista. E o nosso desejo é que você seja ricamente abençoado e possa continuar, permanecer na presença do Senhor, deixando nas mãos do Senhor todas as suas preocupações, porque o Senhor Deus cuida da nossa vida quando nós nos entregamos nas mãos do Senhor. E eu quero começar este culto lendo para você o texto da palavra do Senhor, que nos dá uma recomendação muito especial, preciosa e que deve ser seguida hoje, amanhã, ao longo desta nova semana. Diz o Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que o seu coração possa estar buscando o Senhor, que o seu coração possa estar aplicado nessa orientação do Senhor, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a fim de que todas as demais coisas necessárias a você, hoje, nesta semana e ao longo da sua vida, sejam acrescentadas pelo Senhor. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por essa manhã, esse novo dia, este novo domingo que o Senhor nos dá, essa nova semana. Entregamos tudo em Tuas mãos e pedimos a Tua direção. Seja para este culto agora, nesses momentos que se seguirão, seja para a continuidade do nosso dia e a semana também que temos pela frente. Que o Senhor possa nos ajudar a depositar totalmente a nossa confiança no Senhor, buscando primeiramente o Teu reino e a Tua justiça, para que o Senhor possa estar nos abençoando em nossos empreendimentos. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, visite cada lar agora, neste momento de culto, pois é a oração que fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na cruz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas
promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Muito bom dia, meus irmãos. Como passaram a semana? Espero que tenham passado bem. Hoje nós temos a lição de número 3, cujo tema geral de todas essas lições é Esperança em Tempo de Quarentena. E a lição de número 3 tem por título Oração como Refúgio. O autor da revista, da lição, melhor dizendo, pastor Gelson Gonçalves Sardinha, define oração como o ato de comunicação com Deus. Bill Bright, autor de vários livros, inclusive autor daquele folheto As 4 Leis Espirituais, definiu oração como sendo um diálogo entre duas pessoas que se amam, Deus e o homem. Na história do povo de Deus, nós percebemos o povo de Deus usando as orações nos momentos de paz e tranquilidade e também nos momentos de dificuldades e de sofrimento. Olhando mais especificamente para a história de Israel, nós sabemos que na época do rei Salomão, foi uma época de prosperidade, uma época de expansão territorial e quando ele construiu o templo. E depois de ter construído o templo, ele dedicou o templo a Deus e Deus, numa das duas ocasiões em que ele respondeu a Salomão, na segunda vez, ele disse o seguinte, o texto é 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 12 até o versículo 15, que diz assim, Então o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse, Ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como um templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Portanto, percebemos que o templo seria não somente um local de sacrifício, mas também um local de oração. Porque, naturalmente, se aquela época de Salomão foi uma época de prosperidade, também havia momentos de dificuldade. E o povo precisava buscar a Deus, assim como em toda a história da igreja. Nós estamos vivendo uma época de pandemia. Não há ainda uma vacina contra o Covid-19. Por isso, nós devemos nos refugiar em Deus por meio das orações e das súplicas. A oração é refúgio por meio da fé. Diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Portanto, quando nós temos fé em Deus, nós cremos que Ele existe e cremos também que Ele é misericordioso. Nós percebemos que Deus fala conosco pela Bíblia porque cremos nisso e também utilizamos a oração como um meio de falarmos com Deus. Aliás, a Bíblia sempre enfatiza que o justo deve viver pela fé. O Deus Todo-Poderoso, que é o El Shaddai, é aquele que nos ouve e nos ajuda através da sua graça e da sua misericórdia. Portanto, a oração é um refúgio por meio da fé. A oração é um refúgio para aqueles que creem na pessoa de Deus. A oração também é um refúgio por meio da oração, da adoração, melhor dizendo. Oração é refúgio por meio da adoração. Nós adoramos a Deus quando reconhecemos as suas qualidades. Por exemplo, Deus é amor e demonstrou esse amor entregando o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. O nosso amor deve ser expresso através de atos e através de palavras. Quando adoramos a Deus,
reconhecemos que Ele tem a primazia sobre a nossa vida, e não nós mesmos, os outros ou o nosso trabalho. Nada é mais importante do que Deus. Portanto, adoramos a Deus por aquilo que Ele é. E quando oramos a Deus, isso significa que é um refúgio por meio da adoração. Mas a oração também é refúgio por meio da confissão. Diz a Bíblia em 1 João 1,9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Portanto, a oração é um meio de nós confessarmos a Deus os nossos pecados e até as nossas negligências para com as pessoas que estão próximas de nós. Se confessarmos a Deus os nossos pecados e clamarmos por perdão, Ele nos perdoa. A oração também é o refúgio por meio do louvor. Em Salmos 150, versículos 1 e 2, encontramos o seguinte: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o por seus atos poderosos, louvai-o segundo a excelência da sua grandeza. Percebemos que Deus é um Deus de ações maravilhosas e o louvamos quando reconhecemos cada ação de Deus. Você tem agradecido a Deus, tem louvado a Deus por Ele estar te livrando do coronavírus? Talvez ninguém da sua família pegou o coronavírus, você tem louvado a Deus por isso? É muito importante nós termos essa consciência nos momentos de dificuldade, inclusive nos momentos em que enfrentamos essa pandemia. Agora, vamos pensar numa coisa. As pragas sempre existiram. Nós percebemos no Antigo Testamento, antes do povo de Israel sair do Egito, que Deus derramou 10 pragas, inclusive uma delas com feridas nos animais e nos homens. Mas Deus não permitiu que os seus fossem atingidos. Por outro lado, em outras ocasiões, no trajeto no deserto para chegar à terra prometida, Deus derramou praga e muitos israelitas morreram. Agora, nós temos que entender que muitas vezes Deus permite que coisas aconteçam porque Ele tem os seus propósitos. Deus permitiu essa pandemia, está permitindo essa pandemia para que nós possamos aprender a viver e a depender dEle. Você tem consultado a sua caderneta de vacinação, que é a sua Bíblia? Você tem visto se tem alguma coisa na sua vida que não está de acordo com a vontade de Deus? Você tem ido com frequência ao consultório do médico dos médicos para buscar restauração? Você tem se mantido longe da pandemia, do pecado, vamos dizer assim? Pecado que nos afasta de Deus e faz com que percamos a comunhão com Ele? Lembre-se do Salmo 46, versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se você estiver passando por momentos de dificuldade, clame a Deus. A oração é o refúgio para nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, porque cremos que Deus sempre tem o melhor para nós e aquilo que nos acontece é permissão de Deus. O meu desejo sincero é que você tenha uma boa semana e que Deus continue nos abençoando durante o restante deste culto. Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre os heróis da fé, que foram pessoas muito boas e que andavam sempre juntinhos de Deus. A nossa história de hoje começa com o povo de Israel passando por um momento um tanto quanto complicado. Na verdade, o povo de Israel estava em guerra. Eles estavam em guerra contra um outro povo chamado de Filisteu. E os filisteus, eles tinham um exército muito poderoso, com homens muito fortes. E um dos homens que lutavam nesse exército se chamava Golias.
E Golias era ainda maior e mais forte do que os outros homens do exército filisteu. E enquanto ele lutava contra o exército de Israel, ele ria e zombava do povo, porque ele achava que ninguém seria páreo para ele. Ele até mesmo falou: se algum de vocês me derrotar, nós vamos nos render. Todos os filisteus vão se render. Porque ele achava que ninguém seria capaz de derrotar ele. Mas Golias estava bem enganado. Enquanto Golias falava essas coisas, zombava do povo de Israel e zombava até mesmo de Deus, um outro homem do povo de Israel apareceu. O nome dele era Davi. E Davi não tinha ido para lá para participar da guerra. Na verdade, ele tinha ido falar com os seus irmãos. Mas por um acaso, ele ouviu o que Golias estava dizendo. Ele ouviu todas as zombarias e todas as coisas ruins que ele falava sobre o povo e principalmente sobre Deus. E isso deixou Davi muito chateado. Ele ficou extremamente furioso por causa do que Golias estava falando, porque Golias estava zombando do seu Deus. Então, ele falou: eu vou enfrentar esse homem, eu vou enfrentar Golias. Quando o rei de Israel ouviu isso, ele chamou Davi, colocou uma armadura sobre ele, uma espada, um escudo, e quando Davi foi andar com essa armadura, ele não conseguia sair do lugar. A armadura era muito pesada para ele e ele não conseguia se mexer com ela, muito menos lutar contra o gigante. Então ele tirou a armadura e falou: eu não preciso disso, pois o Deus de Israel está comigo. Então ele foi até a beira do rio e catou algumas pedrinhas e também pegou a sua funda. A funda era um objeto que Davi usava como se fosse um estilingue. Ele usava para tirar as coisas. Ele colocava a pedra aqui, rodava e jogava a pedra. E ele usava isso para defender as ovelhas, porque ele era pastor de ovelha. Mas ele resolveu ir enfrentar Golias usando a sua funda. E então, lá foi ele. Quando Golias viu aquele homem pequenininho, sem armadura, sem espada, sem escudo, com uma simples funda para lutar contra ele, ele riu mais ainda e continuou zombando do povo de Israel, do Deus de Israel e agora também do Davi. Mas Davi não se deixou intimidar. Ele não ficou com medo de Golias porque ele era muito maior do que ele, porque ele estava com Deus. Então ele rodou sua funda e jogou uma pedra. E a pedra acertou na cabeça do gigante Golias. E ele foi ao chão, derrotado pela simples funda do homem de Israel que não era nem guerreiro e nem armadura estava usando. Golias foi derrotado não só pela pedrinha, mas porque Deus estava junto com Davi. Deus estava ajudando Davi na luta contra Golias. E Davi, depois dessa história, acabou se tornando uma pessoa muito importante. Até rei de Israel ele virou. Muito importante, não é mesmo? E durante toda a história e toda a vida de Davi, ele nos ensinou muitas coisas e deixou textos muito bonitos na Bíblia que podem ser encontrados lá no livro de Salmos. Mas nessa história em específico contra o gigante Golias, Davi nos ensina uma coisa muito legal, que é que nós devemos sempre confiar em Deus. Não importa o quão grande pareçam os nossos problemas, o quão difícil pareça para a gente resolver eles, Deus está sempre com a gente. Não importa que o gigante fosse enorme, porque Deus é muito maior do que ele. E Deus estava com Davi e está com a gente também quando a gente está passando por algum problema. Então nós podemos sempre confiar nele. É isso, crianças. Até o próximo domingo. Tchau!
gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Deus é grandão assim. Deus é grandão assim, ó. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Assim lemos em Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Instituto Nilson Fanini nasceu do ideal do pastor Nilson do Amaral Fanini, em anunciar o Evangelho de Jesus Cristo àqueles que estavam perto e até os confins da terra. Nesta visão, o pastor Fanini transformou o púlpito da primeira igreja batista de Niterói numa tribuna, através da qual pôde anunciar o Evangelho em todos os lugares do Brasil e em várias partes do mundo, realizando cruzadas evangelísticas que conduziram, por meio da graça do Senhor Jesus, milhares e milhares de pessoas em nossa terra e em vários outros países até a presença do Senhor Jesus Cristo. O Instituto Nilson Fanini, portanto, nasce à luz deste ideal, com o propósito de anunciar Jesus Cristo a todos os povos e nações, anunciando que Jesus Cristo salva, liberta e cura, levando assim a nova vida aos corações que conhecem o doce Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira, o Instituto Nilson Fanini hoje realiza este trabalho, dá continuidade a esta obra evangelística e missionária, aonde estamos e até os confins da terra. Cumprindo a ordem do Senhor Jesus Cristo de ir até os confins da terra, o Instituto Nilson Fanini tem realizado o trabalho evangelístico e missionário plantando igrejas Reencontro. No estado do Rio de Janeiro, no Brasil, está sendo plantada a primeira igreja evangélica Reencontro na cidade de Macaé.
liderada pelo pastor Roberto Rubner, servo de Deus que tem realizado um bonito trabalho naquela cidade. Do outro lado do Atlântico, em solo africano, o Instituto Nilson Fanini está presente em Angola e em Moçambique. Em Angola, o Ministério Reencontro Instituto Nilson Fanini está sendo conduzido pelo pastor João Camueli. O pastor Camueli tem realizado trabalho de plantação de igreja na localidade de Namibe, na província de Namibe, ao sul de Angola, onde tem realizado um trabalho de evangelização, de acompanhamento, de treinamento de liderança. Do outro lado da África, às margens do Índico, temos em Moçambique o pastor Ibu Saudi, que tem realizado o trabalho de plantação de igrejas naquele lugar, no solo africano. Tanto em Angola quanto também em Moçambique, há a parceria com a Igreja Batista Memorial de Teresópolis e outras igrejas e voluntários que têm participado do sustento da obra evangelística e missionária em solo africano. Também o Instituto Nilson Fanini está presente nos Estados Unidos. Dr. Otto Fanini está plantando em Houston, cidade de Houston, no Texas, a Igreja Evangélica Reencontro, alcançando vidas que precisam do Senhor Jesus na outra América. Em breve, no próximo ano, o Instituto Nilson Fanini estará levando o Ministério Reencontro para o coração da África, na República Democrática do Congo, por intermédio do pastor Pascal, nativo daquele país e que, portanto, retornará no próximo ano para a sua terra, a fim de levar o Evangelho àquele lugar, àquele país. Nosso desejo é o mesmo ideal do Senhor Jesus, de chegar até os confins da terra, levando o Evangelho, levando a mensagem de Cristo Jesus aos corações. Participe conosco, seja um ajudador da obra evangelística e missionária do Instituto Nilson Fanini. Quero compartilhar com você um clamor que vem da África. Lá, o Instituto Nilson Fanini, em parceria com a Igreja Batista Memorial de Teresópolis, está trabalhando em missões, na plantação de igrejas que possam proclamar o Evangelho de Jesus Cristo ao povo africano, em especial em Angola e em Moçambique. E nesses dois países temos desafios que eu quero compartilhar e pedir a sua participação neste momento. Em Angola, precisamos adquirir 2 terrenos, na comunidade de Lucila e de 5 de Abril. Lá, os crentes estão reunidos em casas, em residências, mas há necessidade de que seja adquirido os terrenos, tanto em Lucila como em 5 de Abril. Precisamos também, naquele mesmo país, construir um modesto templo em Tombva. O terreno já está adquirido, mas é necessário um modesto templo para a reunião dos cristãos. O outro desafio vem de Moçambique. Lá, o Instituto Nilson Fanini está plantando o Centro de Acolhimento, um lugar onde a dignidade dos nossos irmãos será restaurada, através de trabalhos sociais, agrícolas e outros que possam, assim, abençoar as vidas que têm muito pouco, quase nada. Ali também já foi adquirido um terreno de 10 mil metros quadrados e precisamos integralizar o pagamento deste terreno. Estamos então lançando a você um alvo de amor, uma oferta missionária, com R$5.000. Com R$5.000 podemos abençoar e resolver todas essas questões. A compra dos terrenos, a integralização e a construção do pequeno templo em Tombva. Ali naquele país também nós temos 2 pastores, em Moçambique, 2 pastores que precisam cursar o seminário. São pastores leigos que precisam ser capacitados para a obra do Senhor. Eu quero então pedir a sua ajuda, a sua oferta de amor, a sua oferta missionária. Precisamos alcançar o alvo de R$5.000 para que possamos abençoar a África, o povo africano, com a mensagem do Evangelho. Em sua tela estão o banco, a conta, a agência e o CNPJ de nossa igreja. Também está o número do nosso WhatsApp Business, pelo qual você vai enviar o seu comprovante de depósito ou de transferência para que possamos imediatamente enviar essa oferta para o campo missionário. Abençoe a África, atenda o clamor que vem da África. Deus quer e está abençoando os nossos irmãos africanos
mas eu conto com você, com essa oferta de amor. Deus o abençoe. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Jesus, a essência do meu louvor. Jesus, a essência das nossas vidas. Jesus, o Senhor. Quando o sol se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. O que Deus mais pede é sinceridade. Adorar é viver sempre na presença de Deus. Quando o sol se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti. Eu me achego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor
um jovem que progrediu, um jovem que progrediu. Quero chamar a sua atenção para o texto da Palavra do Senhor que se encontra em Gênesis, capítulo 39, entre os versos 1 e 2, apenas os versos 1 e 2 de Gênesis, capítulo 39, e ele diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero. Mas o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero. Uma das grandes preocupações dessas últimas semanas, desses últimos meses, deste tempo em que estamos vivendo, passando por tantas dificuldades relacionadas à pandemia, à quarentena, a qual todos nós estivemos de uma maneira assim, muito rigorosa, submetidos, e agora de uma maneira um pouco mais flexível, muitas pessoas começaram a ter muitas preocupações em relação ao seu emprego, ao seu futuro, ao seu trabalho. Algumas pessoas, lamentavelmente, chegaram a perder as suas colocações profissionais, chegaram a ver seus negócios fechando, chegaram a ver a incerteza chegando à sua casa, à sua família, ao seu trabalho. Muitas pessoas com projetos diversos tiveram de adiar esses planos, adiar esses projetos. Algumas pessoas que estavam com o seu emprego praticamente na mão ou até mesmo na mão, viram este sonho, esse desejo, essa possibilidade dissolvendo no ar em função da radical mudança que este tempo no qual ainda estamos atravessando e pelo qual ainda estamos atravessando trouxe para nós, e não sabemos ainda por quanto tempo estas consequências ainda baterão sobre nós. Isso trouxe, portanto, muita preocupação e tristeza. Muitas pessoas pararam seus cursos, paralisaram seus projetos, deixaram de avançar em suas vidas em função deste tempo de dúvidas, esse tempo de dificuldades. Então muitos perguntaram e ainda estão se perguntando o que vem pela frente, como enfrentar os novos tempos, como avançar. A palavra do Senhor nos ensina que em todo o tempo Deus nos abençoa. Não existe o tempo próprio, o tempo certo, um tempo único para Deus nos abençoar. Ele está conosco, Ele nos abençoa, Ele supre as nossas necessidades, independente do tempo, independente do momento ou das circunstâncias pelas quais estamos passando. Quando olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos a história de José. A história de José é muito significativa e ela traz muitos ensinamentos para nós. José foi alvo da inveja e da incompreensão dos seus irmãos. Seus irmãos, em decorrência dessa inveja, causaram ou proporcionaram para José um tempo muito difícil. Ele que vivia em sua casa com seus pais e seus irmãos, com a sua família, portanto, de uma hora para outra teve a sua vida totalmente modificada. Ele foi alvo de uma trama criada pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo, olha só, foi vendido como escravo para um lugar qualquer que fosse, sem saber exatamente para onde ia, e ele seguiu sendo conduzido por aqueles que o compraram para revenderem, levaram José para o Egito. E é no Egito que toda a saga, toda a vida de José, então, passa a se desenvolver dali para frente. Ele não volta mais para a sua casa, mas ele passa a viver no Egito, numa nova situação, numa nova circunstância, com novos desafios, com muitas sombras ao redor, mas ao final todo o caminho foi sendo aberto e José pôde entender as razões e os motivos pelos quais Deus o conduziu naquela situação. Quando olhamos para os dias de hoje, ficamos preocupados. Será que Deus está nos conduzindo realmente? Será que Deus tem planos? Será que Deus pode nos abençoar mesmo em dias difíceis como estes que estamos vivendo? Com toda certeza. Com toda certeza. Duas coisas eu quero falar com você de antemão. A primeira delas é que Deus não é contrário, ou Deus não tem objeções em que possamos realizar os nossos planos, os nossos projetos, em que possamos ter sonhos, planos de prosperidade, de crescimento profissional em nossa vida como um todo. Não há nenhum problema quanto a isso. Aliás, Deus lá no Gênesis, ele diz que nós deveríamos crescer e multiplicar, no sentido de fazer com que os elementos que ele coloca em nossas mãos sejam
sejam utilizados, sejam multiplicados, para que isso traga bênção para a nossa vida, bênção para o reino de Deus e bênção também para as pessoas que estão ao nosso redor. Entretanto, o Senhor nos lembra sempre que a razão de nossa vida, da nossa fé inclusive, da nossa devoção ao Senhor, da nossa fidelidade a Ele, não deve estar baseado nos bens materiais, muitos ou poucos que venhamos a ter. E esse é um grande problema, uma grande preocupação. Muitas pessoas têm colocado ou condicionado a sua fé apenas ao fato de ter ou não ter. E estão exigindo de Deus que Ele dê para que possam ser fiéis. Não é isso que o Senhor espera de nós, mas Ele garante que, estando em Sua presença, Ele nos conduz, nos abençoa e providencia aquilo que é necessário para a nossa vida neste tempo. Por isso, precisamos ser fiéis ao Senhor em todo momento, em todo o tempo. Os dias de hoje são dias difíceis, é verdade. Mas nestes dias difíceis, o Senhor tem as respostas, tem o caminho, continua segurando as nossas mãos. E é por isso que o exemplo de José é tão especial para nós. Eu quero lembrá-lo nesta manhã, nesta oportunidade. A Bíblia nos diz que apesar de José ter sido vendido, levado para uma terra estranha, agora vendido como escravo para a casa de um oficial egípcio chamado Potifar, ainda assim, e mesmo parecendo que as coisas não iam bem, o texto diz: mas o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero. A partir daí, podemos então entender como Deus trabalha, ou como Deus trabalhou na vida de José e como Deus pode trabalhar em nossa vida. O texto nos mostra com clareza que José foi um homem próspero, foi um homem que foi abençoado, e ele foi próspero e abençoado por uma razão muito clara: Deus estava com ele, Deus estava ao seu lado. É algo maravilhoso saber que podemos crescer pela presença do Senhor em nossa vida. José tinha a companhia do Senhor, mesmo distante de casa, mesmo numa circunstância tão adversa. A palavra do Senhor nos diz que quando cremos em Cristo, o Senhor passa a habitar em nossa vida. Ele não está apenas conosco, mas está em nossa vida. E esta é a verdadeira razão de toda e qualquer prosperidade, de todo e qualquer crescimento que venhamos a alcançar. No início do culto, dissemos que a orientação do Senhor, lembramos que a orientação do Senhor foi: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Muitas pessoas estão buscando primeiramente aquilo que Deus prometeu que iria acrescentar e deixando para depois a busca pelo reino de Deus e a sua justiça. José tinha a companhia, a presença do Senhor. Quando cremos em Cristo, temos o Senhor presente em nossa vida. E quando o Senhor se faz presente em nossa vida, Ele garante para nós o crescimento e a prosperidade. E a prosperidade, neste sentido, deve ser lida e entendida como sendo a provisão de Deus, o cuidado do Senhor, o acréscimo daquilo que precisamos para o nosso dia a dia e para a nossa vida. José foi próspero neste sentido. Deus esteve com ele, Deus o abençoou, Deus renovou diariamente os seus propósitos para a vida de José. Deus conduziu José, mesmo nas horas mais difíceis. O Senhor está presente em sua vida? Você tem o Senhor Jesus como Senhor de sua vida? Se você tem o Senhor Jesus como Senhor de sua vida, não importa se você está no Egito, não importa se você tenha sido vendido pelos seus irmãos e agora se encontra numa situação de cativeiro, como José estava neste momento. O que faz a diferença e o que vai determinar todas as coisas daí para frente é se o Senhor está presente ou não em sua vida e em seu coração. José foi próspero porque o Senhor estava com ele. Uma outra coisa importante que marca a razão pela qual José pôde prosperar em todas as coisas é que José, em todo momento e em todas as coisas, ele foi absolutamente honesto. José foi um homem honesto. A Bíblia nos diz que José foi parar na casa do oficial egípcio chamado Potifar. O texto nos fala que Potifar deixou toda a casa dele sob os cuidados de José.
toda a administração, todos os seus bens, tudo aquilo que ele tinha, José administrava. Mas o texto nos fala também que José foi absolutamente correto com tudo aquilo que o seu Senhor havia deixado em suas mãos. Ele declara no decorrer do texto que ele não tocou em nada, não mexeu em nada, não agiu com desonestidade nenhuma, mesmo Potifar não sabendo de muito o que acontecia na sua casa, mas José sabia que Deus estava olhando para ele, por isso ele foi absolutamente honesto. Mesmo no momento quando a mulher de Potifar se insinuou sexualmente para José, José ainda assim deixou claro: você é mulher do meu Senhor e eu não posso fazer isso, eu não posso desonrar o meu Deus. Querido, que coisa boa, que coisa bonita, a honestidade de José. Vivemos um tempo em que parece que a honestidade está realmente em falta. Muitas pessoas têm vivido e agido de uma forma desonesta no trabalho, na família, no casamento, nas suas relações de um modo geral. Parece que a honestidade está desaparecendo. A honestidade, ou ser honesto, é uma linguagem dos deuses mitológicos. Quando um deus falava, dizia-se que aquele deus estava falando honestamente, isto é, estava falando a verdade. Depois, quando esta expressão de ser honesto começou a ser aplicada aos homens, a ideia era de que os homens estavam falando como deuses, isto é, falando honestamente, isto é, falando a verdade. Quando falamos ou agimos honestamente, usando essa visão, nós estamos falando como Deus, porque Deus é um Deus de verdade, é um Deus honesto, e Ele espera que nós, os seus filhos, sejamos honestos também. Você tem sido honesto em sua vida? Deus só pode abençoar a honestidade. Deus não pode abençoar a desonestidade. Não podemos pedir a Deus que abençoe negócios escusos. Não podemos pedir a Deus que abençoe métodos escusos. Não podemos pedir que Deus nos abençoe numa prova se algum recurso que vamos usar seja algum recurso desonesto. Deus não pode abençoar o negócio se aquele empreendimento está fundado em bases desonestas. José foi abençoado porque ele foi absolutamente honesto. Honesto com o seu Senhor, honesto com Deus, honesto com o seu Senhor da terra, honesto em todas as coisas. Ele foi correto, mesmo estando numa condição de desvantagem. Querido, querida, você jovem adolescente, entenda que embora muitas pessoas não sejam honestas e embora o nosso país esteja mergulhado na desonestidade, nós como cristãos temos um compromisso primeiramente com Deus, primeiramente com o Senhor. O compromisso da honestidade. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que José cresceu, prosperou, avançou, apesar de toda a adversidade. No meio da adversidade, ele pôde crescer. José não esperou o bom tempo, o bom momento para tentar crescer, para tentar prosperar. E nem Deus precisou que o tempo melhorasse para que ele pudesse abençoar José. José foi abençoado por Deus mesmo nas horas em que todo o contexto era contrário. José foi abençoado no momento em que ele foi vendido. Ele poderia ter sido vendido para qualquer outro lugar, para qualquer outra caravana. Mas Deus o abençoou, permitindo que ele fosse vendido para a caravana que ia para o Egito, porque este era o propósito do Senhor. Deus abençoou José, levando-o para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, José foi envolvido numa trama criada pela imaginação da mulher daquele homem e ele foi parar na prisão. Parece que as coisas estavam indo de mal a pior. No entanto, na prisão, José também foi próspero, porque Deus estava com ele. Deus o abençoou de uma forma especial ainda na prisão. Ele conheceu pessoas, ele se relacionou com pessoas, ele deu um bom testemunho na prisão e de lá ele saiu para o palácio de Faraó. As adversidades não foram suficientes para que os projetos de Deus fossem atalhados ou desfeitos. Deus não se sentiu em dificuldade de abençoar José por causa das circunstâncias, ao contrário, Deus continuava no controle, Deus continuava dirigindo todas as coisas, Deus continuava com José.
Pode ser que nessa pandemia e nessa quarentena e nas consequências dessa quarentena, talvez você possa ter visto alguns dos seus planos ruírem. Parece que as coisas ficaram meio complicadas. Mas saiba de uma coisa, se a sua vida está nas mãos do Senhor, não importa o caminho sinuoso, meio acidentado, o que importa é que o Senhor está com você. Ele está com você, Ele está conduzindo a sua vida. Se Ele está conduzindo a sua vida, então somente aguarde, espere. Deus está trabalhando, Deus está providenciando o melhor e Ele vai cuidar de sua vida de uma forma toda especial, assim como cuidou da vida de José também. Quando olhamos para o texto, nós vemos que José pôde crescer, avançar, mesmo num tempo em que tudo estava faltando, em que todas as coisas começaram a acabar. Quando José foi chamado à presença de Faraó para interpretar o sonho que aquele homem teve, que previa, portanto, pela revelação do Senhor, tempos de prosperidade e depois tempos de escassez, José então recebeu a sabedoria do Senhor para viver, para guardar, para reunir elementos necessários que pudessem então suprir a necessidade quando as lutas começassem, quando as lutas chegassem. Foi nesse sentido que José, então, orientou o Faraó para que construísse novos celeiros, armazenasse tudo o que era possível armazenar para poder, então, enfrentar os dias difíceis, para poder, então, usar no momento em que todas as coisas começassem a faltar. E foi exatamente por isso que José pôde armazenar tanto trigo no Egito, que quando todos os lugares ao redor e todos os lugares do mundo de então conhecidos estava em falta de alimentos, eles recorreram, portanto, ao Egito. Muitas vezes nós achamos que o dia mau nunca vai chegar. E aí não nos preocupamos em armazenar, não nos preocupamos em guardar, não nos preocupamos em ver e providenciar aquilo que é necessário. Deus pode e quer nos abençoar no tempo da escassez, mas é necessário que nós também tenhamos a visão, o entendimento de prever esses momentos difíceis. Como será o amanhã? Não sabemos. Como será a semana que vem? Não sabemos. Como as coisas andarão daqui para frente? Não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: Deus pode nos abençoar, mesmo em tempos de escassez. Deus pode nos dar a sabedoria para reunir os esforços necessários a fim de que não sejamos apanhados de surpresa nestes dias difíceis, nesses momentos complicados pelos quais estamos passando. E é exatamente por isso que quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos com muita clareza que o Senhor, então, nos ensina por meio de José a sermos prósperos exatamente por isso, por olharmos o tempo de escassez e tomarmos os devidos cuidados no sentido de fazermos provisões para o futuro. Neste tempo de pandemia, neste tempo de quarentena prolongada, muitas pessoas simplesmente se renderam ao desânimo e passaram essas semanas, esses dias, apenas se lamentando, se torturando, entristecidos, deprimidos. Outras pessoas gastaram seu tempo, assistiram todas as séries possíveis e imagináveis, não está errado, não há problema quanto a isso, assistiram televisão, jogaram paciência até perderem a paciência, fizeram de tudo, mas muitos também, ao contrário, além de aproveitarem o seu tempo também, aproveitaram o tempo para estudar. Aproveitar o tempo para fazer algum curso, ou até mesmo alguns cursos online que foram oferecidos, aproveitar o tempo para um preparo maior e melhor, se prepararam neste tempo para aquilo que ainda vai vir, para os tempos que virão, se prepararam neste tempo de escassez, fazendo provisões para o amanhã. Quantas pessoas têm gasto além do necessário? Quantas pessoas têm gasto além daquilo que devem? Não fazem uma reserva, não fazem uma provisão. José, diante da revelação de Deus de que o mundo sofreria fome, ele aproveita os tempos em que as coisas estavam bem para guardar para o futuro, para olhar para o amanhã. Querido jovem, querido adolescente, olhe para o amanhã, não apenas para o hoje. Você adulto, não olhe apenas para o agora, para o hoje, olhe para o amanhã.
O que a pandemia e a quarentena ensinou para você? Como você vai sair desse período? Com alguma coisa a mais, com a mesma coisa com a qual você entrou, ou até com menos do que você tinha quando entrou? Isso é um sentido geral, profissional, emocional, espiritual, intelectual. Como você sai desse período? Esse é um período para que você possa, nesse tempo de escassez, você possa buscar os recursos necessários para os tempos que virão. Poderão ser de maior escassez, poderão ser tempos melhores, mas você pode estar preparado para que, como José, quando chegou o tempo pior, o tempo da fome, ele estava preparado, não apenas para socorrer a si mesmo, ao seu país, mas a todos aqueles que o procuravam. Mas, querido e querida, você que está me acompanhando nesta manhã, José foi um homem próspero também por uma razão muito especial, porque a sua prosperidade, o seu crescimento, o avanço da sua vida teve como base a sua visão espiritual, teve como base o seu entendimento da vida espiritual. É interessante que José, quando ele foi um homem de grande sucesso, cresceu, sua família o reencontrou, ele pôde se reconciliar com a sua família. Faraó, que tinha grande estima por ele, mandou chamar toda a sua família para morar no Egito, no melhor lugar do Egito. José foi um homem respeitado durante toda a sua vida. Mas no finalzinho da sua vida, lá no final do livro de Gênesis, nós encontramos José com uma preocupação. José, já no leito de morte, ele chama os seus e ele dá ordens a respeito do seu futuro. E ele faz apenas um pedido. Ele diz assim: não esqueçam os meus ossos aqui no Egito. Ele sabia que Deus iria providenciar a terra prometida. O Egito não era o destino final da sua família, do povo que dali surgiria, e tampouco dele. Ele tinha um entendimento de que Deus tinha um plano muito maior do que aquele de simplesmente torná-lo o segundo homem do lugar, do país mais importante dos seus dias. Ele tinha uma visão espiritual além. Ele entendia o futuro, ele entendia que Deus estava preparando algo muito maior. E ele diz: não quero ficar fora disso. Então, quando o povo de Deus, quando o Senhor Deus tirar o seu povo aqui do Egito, não deixem os meus ossos aqui. É interessante que José não se preocupou em dizer assim: olha, reúnam todos os meus bens e levem. Olha, não esqueçam nada, nem um anel, um brinco, nada, absolutamente nada. Reúnam tudo e levem todos os meus bens para outro lugar. Não foi essa a preocupação de José. Ele teve a preocupação com seus ossos, simbolizando a sua vida, a sua presença, seu pertencimento ao povo de Deus. E ele diz tão somente isso: levem os meus ossos, porque aqui não é o meu lugar, aqui não é a minha casa, eu sou aqui apenas de passagem. Mais adiante, mais tarde, o escritor aos Hebreus, ele interpretou adequadamente esta passagem, dizendo assim, que José, de uma maneira especial, ele teve fé. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Hebreus capítulo 11, 13, 14, 16 e 22. José sabia que a sua pátria não era o Egito, mas era o céu. Era a casa de Deus. Muitas vezes construímos nossos patrimônios nesta terra. Ficamos muito preocupados em ter, ficamos muito preocupados em Deus nos abençoar, dar carros, possessões, etc. E fundamos a nossa vida nesta terra. Mas os nossos olhos precisam estar voltados para o céu, porque aqui somos apenas peregrinos, somos apenas estrangeiros. Deus promete suprir as nossas necessidades, não as nossas vaidades, as nossas necessidades nesta terra. Mas sempre devemos lembrar, aqui estamos de passagem.
Devemos ser os melhores profissionais, devemos fazer o melhor para a nossa vida, devemos cuidar dos nossos estudos, devemos cuidar do nosso trabalho, devemos ter a nossa casa onde morar, o carro para o nosso deslocamento, precisamos do emprego para que tenhamos os recursos para a nossa sobrevivência, precisamos de alimentos, remédios e tantas outras coisas mais, é verdade. No entanto, não podemos perder de vista que a nossa pátria é nos céus. Nossos ossos não devem ficar nessa terra, mas simbolicamente devem ser levados para a presença eterna do Senhor. Tem sido esta a sua convicção? Tem sido este o seu entendimento? Você tem colocado a sua vida nas mãos de Deus para que dessa forma Ele possa abençoar você? Querido jovem, querido adolescente, em especial, neste dia, que você possa edificar a sua vida, não a partir daquilo que está ao seu redor simplesmente, se as coisas são boas ou não estão, se está sendo um tempo difícil ou fácil, isso não importa se Deus estiver com você, se a mão de Deus estiver com você. É isso que vai importar. Olhe para o Senhor, dependa dEle, tenha essa convicção de que a sua vida está nas mãos de Deus e que o seu destino final é na presença de Deus. E assim fazendo, você vai prosperar como José prosperou. Eu quero orar por você neste momento. Vamos orar? Querido Pai, neste momento, queremos agradecer, porque em todo e qualquer momento, em todo e qualquer tempo, mesmo em meio a crises, o Senhor sempre tem todo o poder e autoridade para nos abençoar. Como o Senhor abençoou José, pedimos, nos abençoe também, sendo conosco, estando conosco, indo à frente, orientando, dando sabedoria, dando-nos o ânimo para que possamos enfrentar as horas difíceis e o quebrantamento, a humildade, a fidelidade ao Senhor nas horas boas e de grandes realizações. Que possamos ter o firme entendimento de que somos apenas forasteiros, visitantes nesta terra e nesta vida, porque os nossos olhos estão na eternidade, na presença do Senhor. Abençoa os nossos jovens, nossos adolescentes, nossas vidas. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do culto dessa manhã. Espero que Deus tenha falado ao seu coração de uma maneira muito especial, que você possa sair desse momento de adoração a Deus para a continuidade da sua devoção pessoal, juntamente com a sua família, juntamente com as pessoas queridas, se preparando, para a próxima semana, para a semana que começa, não é isso? Que Deus possa estar cuidando de você, abençoando em todos os seus empreendimentos e tudo aquilo que você precisa fazer. Quero também renovar a você o convite para que hoje à noite, às 19 horas, seja junto conosco aqui, louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Então, vamos orar, encerrando o culto dessa manhã. Oremos. Querido Pai, muito obrigado pelo culto, muito obrigado por estes momentos, pela Tua palavra ao nosso coração. Continue falando as nossas vidas, continue nos abençoando, continue dirigindo os nossos passos. E que mesmo em dias difíceis possamos fixar os nossos olhos no Senhor, na certeza de que é pela Tua mão que somos guiados, pela Tua mão somos dirigidos em tudo que fazemos e da Tua mão recebemos as respostas para as nossas súplicas, recebemos a provisão da nossa vida para que o Teu nome seja exaltado por meio de nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Tem o seu prazer na lei do Senhor, pode ser amém?